Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidades e empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, sócio do MMD Advogados, integrante da nossa bancada do MMD Talk, e você pode me encontrar em @gutormarques no Instagram. Aqui comigo hoje, nesta mesa, temos a presença de... E eu sou Renata de Magalhães Dreher, advogada do MMD Advogados e atriz, segundo definições do Jaime, a semana desse podcast. Buenas, eu sou o Jaime Matos, advogado do MMD Advogados, sócio dessa empresa jurídica, e tu podes me encontrar no Instagram no @jaime.dematos. E hoje, especialmente nessa semana extremamente fria, vamos aquecer os corações desses nossos teleouvintes com um assunto muito interessante. Gustavo Marques. Lembrando que este episódio está sendo exibido originalmente no dia 5 de julho de 2023 e não deixando de esquecer daqueles que nos recebem e colocam ele no ar com qualidade, @BrunoSchneiderUB e @Nabaia Studios. Valeu, Bruno. Valeu, Vini. Obrigado, meninos. Contamos com os nossos patrocinadores. Hoje, com o oferecimento de Malhete Assessoria em Leilões e Imóveis. Acesse o Instagram @malheteleilões e tenha informações sobre comprar um imóvel com até 50% do valor de mercado. E também Dacta, soluções em LGPD, @DactaLGPD. Acesse nosso Instagram e saiba mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós trataremos sobre micro e pequenas empresas, as características dessa modalidade empresarial, as vantagens, desvantagens, o que implica essa forma de organização empresarial, o acesso à justiça, alguns detalhes, algumas circunstâncias neste sentido. E também na verdade, é um episódio que a gente vai recuperar aqui uma situação que ocorreu no final do mês de junho em relação ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Muito bem. Hoje no Brasil nós temos, vamos destacar a importância dessa modalidade empresarial para a economia brasileira e que hoje nós temos mais de 21 milhões de empresas constituídas no país, sendo que 93% dessas empresas têm a modalidade de microempresas, pequenas empresas ou microempreendedor individual, para vocês terem ideia do tamanho da representatividade dessa modalidade na nossa economia. E também que elas representam mais de 50% das carteiras assinadas do país, o que também eleva a importância dessa categoria de associação. Esse dado é muito relevante porque a gente tá falando de mais de 50% das carteiras assinadas do país e às vezes a gente tem a impressão de que as grandes empresas, né, têm uma fundamental, a relevância principal, única da organização dos empregos, enfim, né, da criação de empregos e da manutenção dos empregos, quando também essa modalidade empresarial das micro e pequenas empresas que possuem um porte menor em relação a essas empresas maiores, mas também tem uma representatividade muito grande em relação justamente nesse sentido, né? O que me ocorre assim, tia, é que tu vê muitas vezes municípios e populações de municípios bastante preocupadas e bastante mobilizadas em trazer uma empresa grande que vai trazer muitos empregos e etc, montadoras de veículos e sei lá, outros tipos de... É importante, é óbvio que é. É óbvio que é importante ter uma empresa grande no município, mas eles esquecem que o cara dono do mercadinho, o dono da mercearia, da fruteira, né, o cara que é um prestador de serviço, esse aí também roda a economia do município, paga o seu imposto e vou te dizer, muitas vezes muito mais do que uma própria grande empresa. Então, às vezes a população dos municípios e até os próprios gestores municipais têm que dar uma atenção muito mais importante, muito mais centrada para esse tipo de empreendimento, né? Vamos trazer algumas características dessas empresas, Gustavo e Renata. Ali nós temos
o MEI, que é o microempreendedor individual, que é o cara que vai fazer uma... Essa lei ela foi trazida para o ordenamento jurídico brasileiro para criar essa modalidade de empresas, para tirar as pessoas da informalidade. Para o cara poder recolher o INSS dele, para poder pagar o seu imposto. Então o cara tem lá o cara que trabalha com jardinagem. Esse cara vai poder fazer uma empresa para ele, vai poder fazer um contrato mais formal, vai ter uma formalidade na sua atividade. Essa modalidade de empresa, ela é caracterizada por um limite de faturamento, né? Até 81 mil por ano, ele pode abrir a empresa dele e pode ainda ter um empregado, né? Ele acaba fazendo a possibilidade do registro de um empregado para aquele CNPJ, mas, logicamente, a participação do empreendedor, né? Exatamente. Exato. Tu ainda pode ter uma situação bem interessante, que é de aumentar até a geração de empregos dentro dessa dinâmica aí do microempreendedor individual. Por seu turno, a microempresa ela tem um limite de faturamento de até R$360 mil ao ano. É um limite bem maior, na verdade, né? Exatamente. Então tu tem uma gama de pequenas empresas, de microempresas, que é gigantesca. Seja no comércio, seja na prestação de serviços. Até produção de alimentos. Exatamente. Pode ter até uma pequena indústria, né? E é muito importante isso aí. E tem um limite de empregados também, 20 empregados, que tu pode ter se eu não estou muito mal enganado, na prestação de serviços, 20 empregados, e ao contrário, 10 empregados na prestação de serviço e 20 no comércio. E nessa condição, eles também conseguiriam estar enquadrados no Simples Nacional, né, em relação ao faturamento. Exatamente, se enquadraria no Simples. Por seu turno, a empresa de pequeno porte, a EPP, ela tem um faturamento entre 360 mil até 3 milhões e 600 mil reais, né? E essa modalidade de empresas pode abranger tanto a prestação de serviços, tanto comércio, pequenas indústrias, a área de construção civil. Inclusive tem uma empresa nossa cliente, que antigamente era uma empresa de grande porte e tal, e aí com a função da pandemia ela migrou de uma empresa de grande porte para um EPP. Ela tem mais benefícios, tem mais condições de fazer, diminuiu de tamanho, obviamente, né? Porque ela trabalha muito com licitações e não tinha mais trabalhos relativos àquele ramo. As licitações praticamente pararam 2 anos, então as coisas ficaram mais escassas, e ele acabou migrando para esse tipo de modalidade empresarial. Aí consegue aproveitar alguns benefícios, né? Exatamente. Em relação às licitações, por exemplo, nas licitações a gente pode citar 2 vantagens, tá? Que só se sustentam para microempresa e para empresa de pequeno porte. Outra característica, assim, das empresas de pequeno porte é o limite de faturamento, que ela define qual é a modalidade que tu vai ter. Então, uma empresa de pequeno porte hoje no Brasil, tu tem que ter um faturamento acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais. Isso vai definir. Inclusive, é importante destacar que nós temos um cliente que era uma empresa de grande porte, uma construtora, e depois, com o advento da pandemia, mudou totalmente o cenário de atuação dessa empresa, e ela acabou migrando para uma EPP, por vários motivos, dentre questões fiscais e também para obter benefícios, né? Benefícios bastante importantes, principalmente pelo ramo que ela atua, que são licitações com o governo estadual, governo federal e também governos municipais. O que acontece? Quando tu tem uma licitação, né, a legislação
desses certames prevê benefícios específicos para as empresas, tanto microempresas como empresas de pequeno porte. Então, por exemplo, quando é uma licitação que tem contratos de até R$80 mil, somente empresas de pequeno porte e microempresas podem participar dos certames. Além disso, quando tu tens várias empresas concorrendo com algum tipo de contrato, um certame de licitação, quando terminam os lances, se houver dentre as empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte com valores 5 a 10% superior no preço final, elas são notificadas. E aí elas podem exercer a preferência de baixar o seu preço e equiparar as empresas vencedoras que forem empresas de grande porte. E aí existe essa ficção, que é o empate ficto, eles chamam, e ela vai ser a vencedora. Então, quando os valores forem os mesmos, né, das propostas, ou quando existir uma diferença de 5%, há uma notificação para elas têm essa opção de exercer essa possibilidade de reduzir o seu valor para empatar com a empresa que não está enquadrada nessas condições de pequeno porte e MEI, e sair vencedora, né, desse etapa de licitação. Exatamente. E nessa dinâmica, né, que a gente pode ver que o que vai fazendo essa qualificação e vai delimitando as possibilidades de organização empresarial é o faturamento, né? É o faturamento anual dela. Aí, como já me colocou, a empresa de pequeno porte, ela tem que ter um faturamento de até 4,8 milhões ano. Mas a gente já começa a ter algumas diferenciações depois que ela passa de 3,6 milhões. Depois que ela passa de 3,6 milhões até 4,8 milhões, ela permanece no Simples, só que no ano seguinte ela tem que fazer o recolhimento do ICMS e do ISS, o imposto municipal e o imposto estadual, fora do Simples. Então ela já começa a ter um porte que começa a diferenciar ela dessas empresas que fazem um recolhimento único, né? E além disso, nós temos na legislação e na jurisprudência diversas vantagens que são conferidas às empresas de pequeno porte e às microempresas. Por exemplo, a lei dos juizados especiais, que é o juizado de pequenas causas. Quando ela foi criada, ela permitia que somente pessoas físicas atuassem no polo ativo, isso é que elas pudessem ajuizar processos. Se elas não poderiam uma empresa ajuizar uma demanda contra uma pessoa física ou contra uma outra empresa. Uma empresa não poderia ser autora desse processo, não poderia entrar com uma ação. Não poderia entrar com ação. Com o tempo, com o aprimoramento da legislação, se identificou que microempresas e empresas de pequeno porte deveriam ter esse benefício. Então, se tu puder comprovar de forma idônea, de forma definitiva, assim, que se trata de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, essas empresas podem ser autoras no juizado especial, que tem uma vantagem muito grande, porque elas não vão pagar custas iniciais, é um procedimento mais rápido, que vai solucionar aquela demanda de forma mais rápida. É só importante a gente frisar, Jaime, que para poder se utilizar do JEC, né, precisam ser demandas mais simples, vamos dizer assim, que não precisam de perícia, que não precisa de alguma análise maior do judiciário, justamente porque o JEC tem essa questão da celeridade e se tiver que fazer perícia, não é que não vai poder entrar com ação, alguma coisa assim, só vai ter que ser direcionado para uma vara comum e não para o JEC, vai ser um processo um pouco mais lento por conta dessas peculiaridades. Mas hoje já é possível sim que se entrem com demandas no JEC. E aí isso vem ao encontro do que a gente vem debatendo muito nos últimos tempos no escritório. O que diz a legislação, o que diz a jurisprudência e o que diz o FONAGE, né? Para que a gente consiga atuar de uma forma mais assertiva para os nossos clientes, principalmente esses de micro e pequenas empresas, podendo oportunizar para eles um acesso à justiça mais rápido, tendo em vista que o judiciário hoje está cada vez mais demorado. Mas, Renata, agora tu trouxe um conceito novo aqui, vou pedir para tu explicar.
Afinal de contas, o que é o FONAGE? O FONAGE, então, ele é o Fórum Nacional do Juizado Especial, que é quando os juristas eles acabam se reunindo para decidir como que vão ser alguns assuntos que vêm sendo demandados de uma forma maior pelo judiciário. Então, essa questão do acesso das pequenas e microempresas é uma decisão que ela vem através do FONAGE, que vem modificar o acesso a essas pessoas. Então, eles vão tomar decisões que vão servir para que a gente saiba como aplicar determinados casos à lei do Juizado Especial Civil. Porque com certeza começou a se tomar uma proporção em dado momento, né, do acesso dessa modalidade do judiciário por empresas, né, por empresas de menor porte, e acabou isso sendo discutido. E essa situação do FONAGE em específico, que tu ressaltou, Renata, do acesso à justiça das microempresas e empresas de pequeno porte, de fato, isso aí foi trazido lá no FONAGE, lá atrás. Começou a ser discutido e tal, e tanto é que tanta a importância desse instituto, desse fórum de debate, que depois isso aí acabou virando lei, na Lei Complementar 126, e depois também foi alterado a própria Lei 9.099. Que é a lei do juizado especial. Exatamente. Né? Porque se percebeu que essas empresas mereciam essa guarida da lei para ter um acesso mais facilitado ao judiciário. E vem se mostrando um acerto, né, nesses últimos anos. E com relação à Justiça do Trabalho, também é muito importante destacar que há também várias passagens, vários artigos que conferem esses benefícios às micro e pequenas empresas. Vou destacar aqui 3. Por exemplo, o empregador ele tem um prazo para fazer o registro do contrato de trabalho, para fazer o registro de férias, na carteira de trabalho do empregado. São registros e anotações importantes que devem ser feitos. Tem um prazo para isso. Muito bem. O artigo 29 estabelece uma multa para acaso houver um descumprimento desse prazo, né? E logo abaixo, o parágrafo 1º do artigo 29A estipula que há uma redução da multa, que é fixada em R$3.000, para apenas R$800 por trabalhador, caso se trate de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. É menos de um terço da multa, né? Sai de 3.000 para R$800. Exatamente, isso é uma baita de uma vantagem, um baita de um benefício. Da mesma forma, o artigo 47 estipula uma multa na empresa que mantém o empregado sem o registro da CTPS. No parágrafo 1º, ela estipula que existe a multa fixa em R$3.000 e reduz também para R$800 por trabalhador, né, sem registro, caso for detectado uma micro ou pequena empresa com um trabalhador sem registro. Logicamente, né, existe a infração, né, continua sendo uma infração, só que tem um redimensionamento porque justamente não para que se traga como um benefício, né, mas só que levando em consideração justamente o porte financeiro da empresa, né, dessa modalidade empresarial. R$3.000 seguramente vai fazer um abalo maior dentro do giro de uma empresa desse porte. Exatamente. E por fim, o artigo 899, parágrafo 1º, ele define o depósito recursal para as empresas poderem fazerem recursos das decisões. Então, vamos lá. Se há uma demanda, uma reclamatória trabalhista em curso e a empresa perde, ela só pode recorrer da sentença se fizer um depósito de até 10 salários mínimos. Contudo, o parágrafo 9º desse artigo reduz pela metade, caso se trate de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte. E eu gosto de lembrar desse caso, assim, de um cliente que perdeu uma reclamatória, um cliente nosso, e ele perdeu a reclamatória. E aí, cara, ele tava apavorado, porque, pai, agora, tio, eu não tenho esse dinheiro para recorrer. É muita grana, pai, não tem como fazer, e eu preciso recorrer, porque embora daqui a pouco eu tenha que pagar alguma coisa, hoje eu não tenho dinheiro para pagar todo esse valor. E eu digo, cara, calma, existe isso aqui. Aí ele ficou muito faceiro, ficou feliz da vida e conseguiu pagar, e a gente recorreu, e até ganhamos algumas coisas no tribunal.
Foi bem interessante esse caso. E até lembrando, né, que nessas situações do recurso, desse depósito recursal, esse valor depois ele é aproveitado no cumprimento da condenação. Exatamente. Né? Se houver se for confirmada a condenação, ele vai ser, já pagou uma parte, né? Vai ser aproveitado, mas é justamente pela existência desse depósito recursal que muitas vezes as empresas, inclusive, não recorrem, né? Dentro do âmbito trabalhista, porque ele se trata de um valor que acaba sendo expressivo. Ainda que tu vá abater ele lá adiante em eventual manutenção da condenação, é um valor expressivo para que tu faça o recolhimento ali numa única vez. Ele existe justamente para limitar a possibilidade de acordo. Na verdade, de recurso, perdão. Mas, enfim, a lógica da existência desse dispositivo, na verdade, é a garantia do pagamento da condenação. Essa é a lógica. Mas que na prática acaba acontecendo justamente essa limitação do acesso à justiça. Por isso que sofre várias críticas e tal, mas não tem nenhuma sinalização de que vai cair essa... E aí sim, nesse caso aqui, é um grande benefício, né? Sim. A gente está falando de reduzir de 10 para 5 salários mínimos. Imagina. Então, vai ser, logicamente, até pelo porte financeiro que as empresas se enquadram, um impacto dentro da operação dessas modalidades empresariais, mas vai permitir, se for o interesse, o manejo desse recurso, e esse valor vai ser descontado ali adiante, né? Então, consegue fazer consegue aproveitar melhor esse aqui. Esse, para mim, aparece como um benefício um pouco mais claro. Claro. Bom, sem ter a pretensão de esgotar, né, esse tema, né, nós trouxemos hoje aqui um pouco sobre as características dessas modalidades empresariais e que são muito relevantes para a organização econômica do nosso país. E por que trouxemos hoje? Né, no dia 27 de junho se comemorou o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Então, resolvemos aqui explorar um pouco mais sobre essa temática e trazer para aqueles que nos acompanham um pouco sobre essas modalidades empresariais. Se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma orientação, por favor, nos procurem. Estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas. Quem sabe trazer alguma orientação, sugestão. Claro. Renata, o que tu tens para nós hoje de indicação de leitura? Claro que não, né? Indicação de filme, que daí eu paro ali 1 horinha, olhei o filme, 2 horas no máximo, então pronto. Sabe que ontem eu fui, de certa forma, criticada pela minha última dica em casa. Daí o Rodrigão disse assim: pá, mas nada a ver a tua dica. Eu disse: nada a ver pra ti, eu gostei do filme, eu indiquei, não precisa ter nada a ver com o tema, pode ser algo que eu tenha gostado no filme, enfim, no livro, que tenha trazido algum sentido. Então, nada a ver com o tema de hoje. A minha dica é um filme disponível no Star Plus. Agora o meu patrocínio ele vai mudar do Netflix pra Star Plus, que é histórias... Tá pagando melhor. Tá pagando melhor. Que é Histórias Cruzadas, que conta, na verdade, conta a história de uma escritora que conta a história das empregadas negras que deixam as suas famílias para cuidar das famílias brancas lá nos Estados Unidos. E ele traz um olhar, principalmente da segregação racial lá nos Estados Unidos, que é algo tão... Aqui no Brasil também mas lá é algo talvez mais violento do que aqui. Pelo que se tem nas notícias, porque em um dado momento do filme, inclusive, uma mulher de uma classe mais alta, ela inclusive fala sobre criar banheiros separados para as empregadas domésticas e faz isso virar uma lei, porque ela diz que as empregadas domésticas negras não podem usar o mesmo banheiro do que as pessoas brancas. Então é um filme muito interessante para a gente pensar sobre essa questão racial e sobre a segregação racial, que ainda é tão presente nos dias de hoje. Mas isso a gente está falando de uma história contemporânea? Está retratando... Não, é baseado em fatos reais, mas são histórias mais antigas. Claro, ainda continua o cenário da existência desse racismo estrutural que a gente acompanha, mas essa segregação maior, assim...
é uma coisa que está ali num passado não distante. Exato. Jaime Matos. Vamos retornar aos tempos da faculdade. Agora Olha ele aí. veio. Cara, numa das cadeiras da faculdade, chamada leitura dirigida, nós tivemos que ler uma peça de teatro grega, muito antiga, escrita por Sófocles, por volta do ano 427 a.C. Édipo Rei. Cara, muito legal, muito Meu interessante, Deus. porque trata é uma narrativa sobre uma profecia em que Édipo, o artista principal, mataria o seu pai e casaria com a sua mãe. É muito interessante de ler assim, e também agora eu vou puxar porque daqui a pouco ninguém vai lembrar daqui. Inclusive a Globo já fez uma novela sobre essa temática. Novela chamada Mandala. Mas isso aí foi em 70 Mas né? eu ia dizer, Mandala não é da minha época, porque Claro eu não que vi. não, Aí, ó, viu? claro que Obrigado, não. claro que não. Final dos anos 80. Aí, ó. Vera Fischer e o... Não lembro o nome do cara. Que Vitor era o Fazano. Édipo. Não, era um guri. Era um gurizão. Não lembro o nome do cidadão. No próximo episódio eu trago. Eu vou fazer uma indicação de um livro um pouco mais voltado para essa dinâmica empresarial, mas com uma linguagem mais acessível. Gestão Fácil, de Oséias Gomes. Tentando relacionar um pouco aqui com o que nós trouxemos nesse nosso episódio e, novamente, né, nos colocando à disposição para te auxiliar naquilo que for preciso. Muito obrigado por ter nos suportado em mais este episódio. Estamos de volta daqui a 15 dias. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Nunca esquecendo de curtir, compartilhar E deixar o like. E se inscreva no canal. e se inscrever. E posta nos comentários ali alguma coisa que tu gostou ou não. Um abraço, gurizada. Até mais.